Muito boa noite oficialmente a todos, sejam bem-vindos para dar início ao nosso curso abençoado, retomando o nosso curso, graças a Deus. Então, a partir de agora, vou pedir para que você, a partir desse momento, traga o seu pensamento para o momento presente, busque uma respiração mais profunda e tranquila, concentre-se no aqui e no agora. Se você quiser, pode fechar os olhos. Respire. Enche o seu peito de ar e solta. Respire. Procure relaxar seu corpo físico, cada parte dele, começando pelos pés. Você vai relaxando, subindo esse relaxamento ao longo do seu corpo, passando pelas pernas, quadril. Vai respirando profunda e tranquilamente. Relaxe seu abdômen e peito. Relaxe toda a extensão da sua coluna, seus ombros, braços. Relaxe suas mãos, cada dedo das suas mãos. Respire. Relaxe seu pescoço e nuca. Um leve movimento com a cabeça pode te ajudar ainda mais, relaxar ainda mais. Isso. Relaxe sua face, todo o seu rosto, seus olhos, pálpebras, sobrancelhas, testa. Relaxe seu couro cabeludo. Isso. E agora, com o seu corpo mais relaxado, sua mente fica mais serena, mais leve e tranquila. E com a mente mais serena, leve e tranquila, você começa a fazer contato com a sua essência, o seu eu interior. Nesse contato, começa a agradecer. Agradeça. Agradeça por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, compartilhando conhecimento uns com os outros, aprendendo um pouco mais. Agradeça. Agradeça pelo seu dia. Agradeça por mais essa semana que está iniciando. Por tudo que Deus te provém todos os dias. Todas as oportunidades que Ele te entrega todos os dias. Agradeça. Usando a gratidão agora, você vai acendendo a sua luz que vem lá no seu interior, lá no fundo do seu coração, da sua alma. Faça com que essa luz, que é sua, possa ir aumentando, crescendo, expandindo cada vez mais. Junto com a gratidão, que é o combustível para você acender a sua luz, você coloca amor e faz também com que o seu amor possa expandir juntamente com a sua luz. Expanda, cresça, aumente, até que ela envolva todo o seu corpo. Você se auto-ilumina agora. E você continua fazendo com que essa luz vá aumentando ainda mais, irradiando em todas as direções, como se você fosse um pequeno sol, uma pequena estrela, que aquece e ilumina tudo
todos à sua volta. Irradie. Isso, com todo o seu coração. Irradie. Isso. Dessa forma você se auto-equilibra, se auto-reequilibra. Muito bem. Formando então uma linda corrente de luz. Nós estamos nos conectando uns aos outros, tanto presencialmente, quanto virtualmente, quanto espiritualmente. Irradiando, formando uma linda corrente de luz. Uma linda corrente de conexões. Conexão de alma e pensamento. Talvez você queira me acompanhar nesta oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Respire novamente, enche o seu peito de ar e solte, e vá se reconectando ao seu corpo agora, percebendo o seu corpo novamente, seus membros, mesmo que ele faz onde você está sentado ou sentada. Respira, e quando for confortável para você, pode abrir os olhos. Muito bem. Irradiados e conectados, prontos para começar nossa aula. E começando nosso curso. Boa noite, Ariane, seja bem-vinda. Muito bem, eu vou começar perguntando, né? Alguém fez o exercício da gratidão, do diário da gratidão? Experimentaram trocar a reclamação por gratidão? Fizeram o exercício? Ó, a Geise já levantou a mão. Como ela levantou a mão primeiro que todo mundo, pode falar, Geise. Então, Wellington, eu tenho um hábito que já tem um tempo, que eu tenho um pote da gratidão. E é um potinho que eu escrevo, tem um papelzinho que eu escrevo e coloco lá dentro o que eu tenho para agradecer no dia. E aí eu faço quase todos os dias, eu anoto o que eu tenho para agradecer no dia. E é um hábito que eu tenho um tempo já. Então, é bem parecido, né? Quando você falou do diário na aula passada, eu falei, é a mesma coisa do pote, né? Só em formatos diferentes. E é bem legal. Legal, então você já está limbada já no hábito da gratidão. É uma energia que tem uma vibração muito alta, né? E quando você começa a agradecer, você vê o quanto que o retorno vem no sentido energético mesmo, com umas coisas que você nem pensava começam a acontecer, né? É muito bom. Exatamente, igual a gente aprendeu, né? Tudo é energia, pensamento é energia. Então, quando você agradece, você está virando a chave, aumentando sua frequência, elevando sua sintonia, se conectando às frequências maiores, às energias maiores, superiores. E você conectando com isso, você recebe isso. Né? É uma troca. Muito bom. Parabéns. E até uma coisa legal da gente cultivar, que nos dias que você está para baixo, e você vê que está dando tudo errado, que acontece, às vezes a gente está numa vibração assim, é legal abrir o pote e começar a ler, para você ver do tanto de coisa boa que acontece na maior parte do tempo, né? Você começa a valorizar mais essas coisas do que aquelas que parece que está tudo trancado, né? Tem dias que parece que tudo começa errado e o dia começa a desandar. E aí você para, quando você para um pouquinho e começa a ler, você começa a perceber que é aquele dia, e ponto, né? É aquele momento, e que na maior parte do tempo você tem muita coisa para agradecer.
Fica a dica, viu, pessoal? Hashtag fica a dica, ó. Vai anotando. Se tá num dia ruim, vai lá no seu diário da gratidão, no dela é o potinho da gratidão, e lê. Vai te fazer virar a chave na hora. Alguém mais gostaria de compartilhar? Alguém? Fala, Suzana. Seu microfone está desligado. Liga aí para a gente te ouvir. Eu não fiz esse momento, né? Porque, na verdade, foi uma semana assim, muito, muito, muito difícil. E hoje, sim, hoje eu tive um dia maravilhoso, agradeci muito. Gostaria, sim, que essa moça que acabou de falar me falasse sobre esse ponto aí, que é muito bom e muito importante. E é isso, gostaria muito. O que eu puder fazer para melhorar, eu quero fazer. Eu ainda não consegui fazer um dia do Evangelho, mas eu vou conseguir. Eu vou me organizar e vou me organizar. Perceba, Suzana, que esse movimento, esse exercício, ele é justamente para você melhorar. Então, é justamente no dia que você não estiver bem que você tem que fazer. Entende? Procurar Exato. Um motivo para agradecer, para você fazer a virada de chave, sair dessa energia que não está legal, que está pesado. Se traz a gratidão, você muda, vira a chave. E você passa a enxergar os motivos que você tem para ser feliz, para ser grata. Sim. Entendeu? É justamente nos piores momentos que a gente tem que usar. É justamente trocar a reclamação pela gratidão. É esse exercício. Falando nisso, eu queria dar uma dica para vocês. Eu ouvi um palestrante falando o seguinte: o que significa clamar? Clamar é quando você clama, chama por algo, não é isso? Clamar, chamar por algo. Então, quando você está clamando, você está chamando por algo. Reclamar, o prefixo re, é porque aquilo é duplicado. Então, se você Wellington, seu áudio está desligado. Perdão, vou começar de novo. Desculpa aí, pessoal. Então, vamos lá. Eu comecei a falar que vou repetir. O que é reclamar? Vamos entender o que é a palavra clamar. Clamar, a palavra clamar é quando você clama por algo, é quando você chama por algo. Você está chamando por algo. Então, clamar é a mesma coisa que chamar. Quando você reclama, é porque você está repetindo aquilo. Ou seja, você está clamando pelo menos 2 vezes. Reclamar é chamar pelo menos 2 vezes. E quando você está reclamando por algo ruim. Então, quando você reclama, você está chamando 2 vezes aquilo que é ruim na sua vida. Reclamar é potencializar o que está de ruim na sua vida. É continuar nessas frequências baixas, sintonizando com aquilo que não está legal, que está te fazendo mal, que não está legal, potencializando o que é ruim na sua vida. Por isso existe aquele ditado, desgraça pouco é bobagem. Porque acontece uma coisa ruim na sua vida, você começa a reclamar e começa a sintonizar com as coisas negativas e aquilo vai virando uma bola de neve. Então, quando você troca a reclamação por gratidão, você escolhe parar de chamar o negativo na sua vida e passa a chamar o que é positivo. Olhar para o que é positivo. Vou trocar. Então, você passa a olhar o que é positivo na sua vida. Sim. Você começa a dar risada. E quando você pular por espelho, começa a dar risada com você. Quanto mais nervoso você vai dar risada. Pode ser uma boa técnica, seu. Isso é uma técnica muito boa, que no final você começa a dar uma risada sadia de você mesmo, com você mesmo. Que aquela ignorância sua
é sua mesmo, não é mais de ninguém, tá vendo? Só que é muito difícil, né? Como é que você vai conseguir sorrir se você está nervoso, não, mas irritado? Não, mas se você chegar lá, deitado no espelho, olhar para a tua cara, olhar para essa cara de palhaço, no final você acaba dando risada. Pô, que ignorância. Exatamente. Eu vi essa técnica. Pode ser que para alguns funcione, né? Eu acho muito difícil. No momento que eu estiver nervoso e começar a rir, eu acho muito difícil. Então, eu prefiro procurar alguma coisa para agradecer. Entendeu? A gente se olhar no espelho, a gente não dá risada, a gente chora. Chora, né, Ribeiro? Alguém mais gostaria de compartilhar? Alguém? Ninguém fez! Eu fiz. Nossa, ela falou que fez. Só para eu ilustrar para a Suzana, que ela perguntou como é que é esse potinho. Potinho é igual ao diário, ou seja, qual que era a sugestão? Você anotar pelo menos por 3 coisas que você tinha que agradecer no final do dia, né? Esse era o exercício. E só que a Geise, ao invés dela colocar no diário, ela anotava no papelzinho e colocava num potinho. É a única diferença. Mas na prática é a mesma coisa, né? Agora vamos ver Solua, o que tem para nos contar. Eu já falei. Vai falar, não, Solua? Vai falar a Pamela. A Pamela abriu o microfone, deixa eu falar então. A questão da gratidão eu costumo fazer de manhã, na hora que eu levanto. Principalmente quando eu vejo que, às vezes, eu estou desanimado, faço, nossa, hoje o dia está grande, né? Aí eu já começo eu escolho 3 coisas para eu agradecer logo de manhã. Então, eu faço isso cotidianamente. Todo dia eu faço isso. Eu já tenho esse hábito, já tenho um tempo, porque eu tenho mania de amanhecer reclamando. Então, eu estou tentando parar e focar em 3 coisas, né? Eu não tem problema repetir, ou eu tento, às vezes, modificar também, né? Coisas simples, como respirar. Esses dias que o sol está amanhecendo bonito, né? Então, são coisas que é fácil de agradecer. E no dia a dia, coisas que, às vezes, a gente poderia ficar chateado. Por exemplo, domingo, meu pneu furou. Estava indo para a faculdade, para a pós, estava atrasada, né? E o pneu furou. E aí o Breno até riu de mim. Eu falei assim, nossa, ainda bem que foi hoje que furou esse pneu. Porque seu pai tá junto comigo e ele vai trocar. Poderia ser amanhã, na hora que eu fosse trabalhar. E aí todo mundo caiu na risada, né? Então, assim, você pode reclamar que você está atrasado, está saindo e que isso vai atrapalhar, né? Ou agradecer que tem alguém para te ajudar nessa dificuldade. Então, geralmente eu tento pegar essas coisas engraçadas assim. E o que o seu Lua falou do rir, eu tenho uma teoria. A gente ri para não agredir. Então, quando você está nervoso, rir é bom. Nem que se for aquele sorriso nervoso, para você tentar tirar o foco o pensamento do nervosismo, sabe? Eu até brinco, eu tô rindo para não agredir, rir para não agredir, né? Então, é algumas coisas que a gente vai trabalhando para tentar não reclamar tanto, né? Excelente ponto de vista, excelente. Olha só, pessoal, ela decidiu agradecer porque o pneu furou justamente num dia que ela tinha alguém para ajudar. Percebam que praticar a gratidão é uma forma de você ressignificar o que está acontecendo com você. Dar um novo significado. Ou seja, né? Meu pneu furou. Ah, não acredito. Estou atrasada para a aula. Né? Vai vir um monte de coisa negativa na cabeça. Aí ela para, opa, mas que bom que furou hoje, que hoje tem o Cláudio para me ajudar a trocar o pneu. Perceba como muda na hora. Vira a chave, ressignifica a situação e ao invés de xingar, de reclamar, ela começa a rir. E para de ficar sintonizado com as coisas negativas, porque quando você sintoniza com as coisas negativas, além de você estar conectando com essas
energias que são prejudiciais, você também está conectando com pessoas que estão nessa mesma vibração, nessa mesma sintonia. E pessoas que podem estar desencarnadas próximos a você, que podem aproveitar essa oportunidade para começar a colocar mais caraminhola na sua cabeça, ou seja, iniciando um processo de obsessão. Então, ó, cuidado. Não fala do pneu. Furou? Oh, graças a Deus que eu tenho um pneu. Graças a Deus que eu tenho um pneu para furar. Eu estou indicado para a faculdade. Então, nós temos que dar graças a Deus. Exatamente. Isso é ressignificar, você olhar para um outro ponto de vista, um ponto de vista mais amplo da situação, que te permite enxergar as bênçãos que você tem, mesmo diante de qualquer adversidade. A gente está cheio de bênçãos, só que a gente não tem o olhar para enxergar, porque a gente está acostumado a olhar para o negativo. Boa noite, Leon. A gente está acostumado a olhar para o ruim, para o chato, para o que é desgastante, e ficar reclamando daquilo. Mas se a gente fizer esse exercício, você trabalhar esse exercício, você vai ver, igual a Pamela falou, ou o fato de você respirar, você tem que agradecer. Lembra do vídeo do senhorzinho? Se eu tivesse que pagar a Deus por toda a minha vida que eu tenho respirado. Aí eu vou fazer um outro raciocínio. Quando você vai comprar um carro, por exemplo, não é barato, né? Para você poder se locomover. O veículo, para você se locomover, é um carro. Não é barato você adquirir um carro. Imagina se tivesse que pagar para reencarnar. Imagina o preço, financeiramente falando, que seria isso. E Deus não cobra nada. Ele apenas nos dá oportunidade. Olha isso. Mas você está falando de pagar, se poder reencarnar. Geis, eu já vou deixar você falar, só um minutinho. Poder reencarnar, né? Agora, esse estágio que nós ficamos fazendo lá, se nós fosse pagar, entendeu? Digamos que tem pessoas que ficam lá 10 anos, 15 anos fazendo. Os hospitais de lá, a técnica que eles têm, fosse para nós pagar. Eu acho que é muito importante esse senhorzinho, porque nós não lembramos. Agora, de 90 e tantos anos, respirando de graça, e ficou, acho que 2 horas lá, né? Um dia, lá no hospital, ia pagar 500 euros. Agora, 90 e tantos anos. Imagina. Bom, pode falar a Geise e depois a Karina, pode falar. Só para ilustrar, Wellington, o meu potinho da gratidão é assim, ó. Uma coisa aqui que tem para agradecer hoje. Aí tem o bloquinho, o post-it. Você vai anotando o post-it e vai enrolando e jogando aí. É. Show. Aí vai enchendo. Muito legal. Top. E Karina, pode falar? Eu queria, na verdade, complementar um pouquinho da sua fala, que eu achei bem interessante, né? É a velha frase: a reclamação é uma perda de tempo. Por que isso, né? Agora pensando um pouco, que quando a gente começa a reclamar, a gente fica com aquilo na cabeça, quando vê, já passou 1 hora, meia hora, 2 horas, e a gente remoendo aquele mesmo pensamento, né? A gente reclama, ou seja, a gente perdeu 2 horas do nosso tempo, uma coisa que às vezes não vai ter nem futuro. E aí esse bloqueio, eu chamei de bloqueio, tá? O treino da gratidão é um bloqueio, porque a hora que você começa, você já lembra da tarefa, pronto, você já soltou a linha, né? Você não fica naquela linha da pipa indo e remoendo a mesma coisa. Então, assim, achei muito interessante. E, na verdade, eu confesso que, assim, o primeiro, segundo, terceiro dia foi fácil, mas no terceiro, parece que a gente fica esperando algo grandioso acontecer para agradecer. Aí você para e pensa, fala, gente, calma, não é bem por aí, né? Eu estou aqui sentada, olha, chovendo, então eu tenho um lugar para, né, uma casa que não está chovendo. Olha quantas coisas
são importantes, fáceis da gente agradecer, e às vezes a gente fica esperando algo muito grandioso para agradecer. Então, realmente, é um treino bem importante, assim, para nós e para mim. E aí, de terça-feira, terminando isso daqui, às 9 horas, é nosso culto no lar, há muitos anos, né? E eu cheguei e comentei com meu esposo disso. E aí, a gente começou a fazer junto também, né? Aí, eu até brinco com ele, aí, tô fazendo tarefinha. E realmente, é uma coisa que, se a gente prestar atenção, o ambiente da casa vai modificando, né? Então, é muito, muito interessante esse trabalho aí. E eu gostei desse potinho, acho que eu vou fazer um potinho desse. Obrigada, viu? Obrigado a você. Excelente, tá vendo, gente? Ela fez ali, fez o culto, fez o exercício. E isso que ela falou é muito importante, assim, é um detalhe muito importante, né? Às vezes a gente fica buscando algo grandioso para agradecer. Ah, eu tenho que agradecer só se eu receber um aumento de salário. Eu tenho que agradecer só se eu conquistar aquele grande sonho. Não. A gente tem tanta coisa no dia, se você parar para analisar várias pequenas coisas que a gente não dá valor, mas se a gente parar para pensar, faria uma falta. Quer ver um exemplo? Energia elétrica. Você agradeceu por ter energia elétrica na sua casa? Porque se acabar, você vai reclamar. Não vai? Ai, meu Deus, acabou a energia. Agora, o alimento da minha geladeira vai perder. Eu vou ter que tomar banho frio. Ai, não vou ter como assistir minha série. Ah, não dá para fazer quase nada sem energia. E agora? Mas quando tem, nunca lembra de agradecer. Então, a gratidão não precisa ser o grande sonho, o grande objetivo, a grande meta da sua vida, não. Você tem vários pequenos motivos para você agradecer todos os dias. A gente viu o vídeo, o fato de você respirar. Pensa se Deus tirasse só a molécula do oxigênio da Terra. Pronto. Acabaria com a vida do ser humano. Só isso. Então temos que agradecer, sim, por qualquer coisa que for benéfica para nós. Pode falar, dona Aura? Depois eu deixo a Sônia falar. A gente analisar, ela falou, esperando algo grandioso para agradecer. Mas alguém já parou para pensar, levantar de manhã, tá? E fazer xixi, tomar café, e sentir o gosto da comida, o cheiro, ver. Tudo isso é a coisa mais grandiosa que existe na vida da gente, independente da conta de faltar energia, do carro furar o pneu, de tudo isso. Quem é mais grandioso que isso? Quem já ficou aqui acamado assim, certo tempo falando assim, realmente não posso fazer nada? Alguém ficou? Então, vocês todos são novos, então vocês têm uma visão limitada da situação. O negócio é muito, infinitamente mais profundo. Muito maior, né, dona Aura? Muito maior do que o material que está externo. Perfeito. Você, o seu corpo funcionar. Já é um grande motivo para agradecer, né? Só quem já ficou em casa um tempo entende direitinho o que eu quero falar. Excelente. Aí, tá Então, vendo, gente? Isso aí é motivo para agradecer todo dia. O corpo com todas as funções. Zeradinhas. Mesmo que seja um corpo velho, que nem o meu, mas tudo funciona ainda. Aí você acorda de manhã. É mais curioso ainda, porque eu de vocês não muda aqui ainda. Vocês acham que vocês não vão chegar aqui? Não vão fazer. Mas vão chegar, se tiver a sorte de chegar, né? Porque pode morrer antes. E Tá as vendo? coisas vão começar a declinar. Tá vendo? Quando o morro começa a descer, ele fica ali. E desce rapidinho, né? Tá vendo? O fato de você abrir o olho, que às vezes a gente reclama. Boa noite. O fato de você abrir o olho, você tá cansado. Ai, meu Deus, eu tenho que levantar. Ah, nem, tem que trabalhar. O fato de você ter saúde para levantar e trabalhar, mesmo cansado, já é motivo. Por isso que a gratidão te faz ressignificar muita coisa na sua vida. Muita coisa, muita coisa. Você está cansado, você está trabalhando, você tem emprego. Quanta gente tem emprego? Quanta gente não tem? E quanta gente nem chegou a abrir o olho. Ou seja, já ó, partiu. Já voltou para a vida verdadeira. É a primeira coisa que eu falo. Obrigado, Deus, por ter dia. Obrigado, Senhor. Exatamente. É a primeira coisa que eu falo.
Sônia, pode falar. Você levantou a mão, tem um tempão. É a Karina. Eu estou assistindo aqui junto com a minha mãe. Algumas pessoas sabem que eu tenho alguns meus problemas com depressão, né? Eu percebo assim, que os processos depressivos, eu tenho muita dificuldade. Tá baixinho o seu áudio, não deu para entender o que você falou. Fala de novo. Melhorou? Agora sim. Então, o pessoal do centro, algumas pessoas sabem que eu tenho muitos problemas com relação à depressão, né? E a depressão, muitas vezes, é muito difícil de você conseguir sentir genuinamente aquela alegria. Está dando para ouvir? Ou está ruim? Não, tá ruim, seu áudio tá meio abafado, não tá dando para te entender. Ah, deve ser o telefone, então, mas era só um comentário. Tá tudo bem. Coloca no chat aí, escreve aí no chat aí que eu vou ler, tá? Suzana, você levantou a mão, pode falar. Na verdade, nós somos muito ingratos mesmo, né? Só o fato de ouvir aquele áudio que vocês colocaram de um doutor, né? O doutor que tinha um problema, e ele falou até de um banho que você toma, é um agradecimento, porque ele tem uma parte do corpo com plástico e bababá, e não consegue tomar banho direito. Então, se você se vê, a gente não tem o que reclamar, nós só temos que agradecer. É um banho que você toma, é uma noite bem dormida. Tem pessoas que precisam de ajuda para se virar na cama para poder dormir. Então, na verdade, a gente é pura ingratidão, porque nós só temos que agradecer. E vendo certos relatos para a gente acordar, né? E ver quanto a gente é ingrato, né? Essa semana eu olhei lá o áudio nos fraternos lá. Aquele áudio foi, assim, fundamental para a minha vida, daquele médico falando, não me lembro o nome, né? E, então, é isso que eu queria dizer. Realmente, a gente só tem que, 24 horas do dia, agradecer. Muito bem, isso mesmo. Pamela, você levantou a mão, não sei se foi você ou o Cláudio, pode falar. Seu microfone. Uma coisa que eu percebo também, quando a gente começa a agradecer, ao invés de reclamar, vou dar um exemplo bobo. Por exemplo, da chuva. As pessoas que reclamam da chuva, elas sempre têm que passar por um momento que ela tem que passar pela chuva. Eu, por exemplo, eu não reclamo de chuva, de sol, de clima mais nenhum. Eu agradeço, eu tenho que me adaptar ao que acontece. Então, geralmente, quando cai a chuva, eu estou num lugar que não me atrapalha. Então, choveu esse período inteiro de final de ano. Eu não teve um dia que eu falei assim, não, eu precisei sair no horário da chuva, eu tive que molhar ou eu tive que fazer alguma coisa. Então, quando eu reclamava da chuva ou do sol ou o que fosse, acontecia algo que eu tinha que passar por aquilo. Então, às vezes, o que a gente passa, a dificuldade que a gente tem, quando a gente começa a perceber que é uma coisa que eu não posso mudar ou que eu tenho a agradecer, ainda bem que está chovendo, né? Está chovendo muito, não sei o quê, mas está chovendo, as plantas, os rios, né? A gente está tendo água, a energia abaixa o valor. Então, quando a gente passa a não reclamar mais daquilo que nos incomoda, aquilo já começa a não acontecer. Não é nem não te incomodar, já não te incomoda mais. Mas começa a não acontecer, aquilo não é prova para você mais. Entende? Então, assim, quando você entra nesse ciclo da gratidão, na hora que você supera um obstáculo que você tem dificuldade, aquilo já não acontece mais, você não tem que passar por aquilo mais. Excelente, excelente reflexão. Percebe, gente? Quando você supera aquele desafio, você para de passar por ele. Percebeu o que ela falou? Você está reclamando, você está achando ruim de algo que está acontecendo na sua vida, enquanto você está reclamando e não está buscando forma de superar aquilo, aquilo vai continuar acontecendo, até se aprender. Aprendeu, passa. Né?
18 vezes uma palavra. 18? Você contou? Não estou contando. Tá contando? 18. O que você contou? Ingrato. Ingrato? Cara é ingrato. Cara não sei, né? Ingratidão, né? Ingratidão. Será que nós entendemos o que é ingratidão? Mas é sobre isso que a gente está falando, né? Não, é ingratidão. Sobre a ingratidão. Ah, sim. Então, às vezes, digamos, uma pessoa acamada, você leva um leite, uma vitamina, qualquer coisa para ele não aceita. Ele não quer, não quer. Isso é será que nós conseguimos entender o que ele quer transmitir para nós? E nós só falamos, não, cara é grato, ele faz tudo para ele não aceita. Às vezes é humilhação que ele quer dizer. Gente, eu não quero que você se preocupa tanto comigo. Eu não quero que você, com os outros, fica esforçando por mim. Ele não tem coragem de parar. Né? E nós achamos que é uma gratidão. Eu ouvi um senhor falar um dia para mim, acamado, que já fazia 3 dias que ele já estava. Eu vi falando um negócio para mim que eu fiquei assim, entendendo? Era um domingo de tarde. Chegou uns grandes amigos dele, amigos mesmo, assim, jogar truque na época, tudo mais, né? Conversei com ele. Como é que você tá? Tá tudo bem? Papapá. Eu respondi. Sim, que cabeça que esses caras têm? O que esses caras pensam? Vendo aqui com soco, com tudo no nariz, tudo entupido, tudo dá para mim se eu tô bom. Se eu tivesse voltado lá junto com ele, eu tinha saído junto com ele. Tá? Isso não é uma ignorância? Eu lembro que a gente. Às vezes esse cara não quer. Às vezes o cara fala para você não. Mas ele não quer te ofender. E nós sentimos ofendidos. É porque aí o senhor já entrou numa outra parte, que é o julgamento, né? A gente também faz isso demais. Mas o julgamento a gente julga demais, né? Não é? Gera. Você fica sempre julgando, né? Fala, Ribeiro. Você falou, a gratidão, ela tem que ser um hábito, mas tem que ser uma maneira de treinamento também. Você tem que treinar isso a ter essa gratidão. Porque o ser humano, a reclamação, ela é meio que automática. Você reclama, independente de você não ter vontade de reclamar, você reclama. Eu faço a seguinte pergunta para o mineiro, para a pessoa paulista. Para o mineiro? O mineiro não tem praia. O mineiro não tem praia. Ele leva um ano, ele vai tirar uma férias, ele vai para o Rio de Janeiro, para a praia, uma semana no Rio de Janeiro. Só que a semana inteira chovendo. Ele reclama, não tem como. Sim. Você não tem como você não reclamar. Sim. Por mais que você tenha consciência que a reclamação não faz bem. Porque é um hábito reclamar, né? Você vai ficar uma semana, o ano inteiro você levou para você tirar férias. Você está lá na praia a semana inteira chovendo, você não pode, você vai reclamar. Percebe? Porque é um hábito. E justamente por isso que eu... Boa. Nós estamos em março. Está chovendo desde o final de outubro. É. Você já viu isso? Então, mas aí que tá, Ribeiro. Não, mas a questão é essa, olha só. Peraí, calma. A questão é essa. Nós temos o hábito de reclamar. Você começar a praticar a gratidão justamente para você trocar esse hábito. Porque se você estiver lá na praia treinado para agradecer, você já fez esse exercício no seu dia a dia e já aprendeu a agradecer, você vai agradecer. Porque você tá na praia e está chovendo. Mas quantos queriam estar ali na praia e não estão? Sim, mas eu digo Entende? assim que eu acho assim hipocrisia muitas coisas, porque nós temos que treinar isso daí. Isso. Praticar. Isso. Agora, é muita hipocrisia certas coisas, tipo assim, não, mas isso faz bem, não, isso...
Viu? Isso aí Não. não é assim que funciona. Mas nós não estamos falando nesse ponto. Porque tem muita coisa que a gente reclama que é meio que automático. Mas é porque é hábito. É o hábito da gente. Porque é hábito, exatamente. Então, por isso que não é questão de hipocrisia, é questão que nós estamos aqui estudando justamente para treinar esse hábito novo, para substituir o horripilante, o degradante hábito de reclamar, que só nos faz afundar. Então, aqui não é porque, teoricamente, todo mundo aqui sabe que é bom agradecer. A gente teve lindos depoimentos aqui. Agora, e na prática? Não é que é hipocrisia, é porque realmente, para você construir um hábito, exige esforço. A gente vai falar muito disso hoje. Exige suor, dedicação, determinação. Desenvolver-se mediunicamente, moralmente, exige isso. Exige você enfrentar seus próprios defeitos. E não é fácil. Entendeu? Então, é um processo. A gente vai falar muito sobre isso. Para a gente encerrar, senão a gente não toca o conteúdo aqui, a Karina escreveu no comentário aqui, ó. Eu vou ler o comentário dela aqui no chat, que ela pôs aqui. Eu, como tenho crises recorrentes de depressão, fui tratada, dentre outros, pelo Dr. Elias Barbosa, psiquiatra espírita, revisor das obras de Kardec, amigo do Chico, que dizia que minha depressão era endógena, que eu não queria estar aqui de jeito nenhum. Então, processos depressivos dificultam muito os sentimentos de alegria genuína. Isso, de alguma forma, desenvolve na gente uma liga com a gratidão, pois cada coisa, situação, pessoa que cause alguma alegria gera profunda gratidão. Excelente reflexão. Isso acontece com um sorriso de alguém, um abraço, um carinho, o vento fresco, o calorzinho bom do sol, a água do banho, uma florzinha no meio-fio, a inocência de um animal, até a própria dor e a dificuldade quando cai a ficha das coisas. Gosto de me lembrar de algo que a igreja messiânica japonesa, que ministra o Johei, um tipo de passe, sempre diz: graça e gratidão são dois lados da mesma moeda. Sem gratidão não há a graça. Que lindo, Karina. Obrigado por nos compartilhar esse texto lindo. Muito bem. É isso aí. Tá vendo? É lindo. Entender a gratidão a gente entende. A questão aqui é praticar. Quantos fizeram o exercício todos os dias? Quantos fizeram uma vez? Quantos fizeram 2 vezes? Enfim, tem que praticar. Tem hora que você não quer. Tem hora que você está com preguiça. Tem hora que você tem um monte de coisa para fazer. Mas tem que praticar. É um treinamento. Tudo é um treinamento. Tudo é. A gente aprende por duas formas. Por repetição e por emoção. Então, se a gente quer aprender a gratidão, a gente tem que repetir ela. Transformá-la num hábito. Entendeu? Porque é um hábito já enraizado em nós. E como que você elimina um hábito? Não tem jeito. Você nunca elimina hábito. Não dá para apagar um hábito da sua vida. Você só pode substituí-lo, trocar por um outro hábito. De qualquer forma, nós somos reféns dos hábitos. Todos nós somos reféns dos nossos hábitos. Então, já que é para ser refém, então que eu seja refém de um bom hábito. E como que eu vou ser refém de um bom hábito? Construindo esse hábito. Pode-se dizer que a sabedoria da gente... Sim. Porque ser grato é ter sabedoria, de saber enxergar o que a vida tem de bom, que Deus te dá de bom todos os dias. Tá? Tem tudo a ver. Então, eu, quando agradeço, eu sempre falo da sabedoria. Isso. Exatamente. Então, para terminar o choro da criança, então, digamos, né? A ausência do amor. Né? Como escutou, né? Então, digamos, quando a criança está chorando, ela está lamentando. Entendeu? E nesse lamento dela, entendeu? Não é reclamação nem nada, é a ausência. Só que você tem que tomar cuidado, porque qual é o meio de comunicação da criança? Ela já sabe falar? Não, não choro.
Então, nem sempre é o lamento. Não é todo o choro da criança que é o lamento. Não é todo o choro da criança que é o lamento. Porque é a única forma que ela tem de comunicar. Se ela não fizer isso, ela não demonstra o que ela quer comunicar. Naquele choro, é a lamentação dela. Nem sempre. Não, que está faltando. Nem sempre é lamentação, Solu. O choro de uma criança pequena, ela me trouxe isso, sabe? O estado de uma criança pequena é só um choro. Então, é a única forma de comunicar dela. Mas essa é a única coisa que ela tem na vida. Ela não reclama, ela não tem orgulho, não tem vaidade, não tem nada. Para tudo. Ela tem essa limitação de choro. Pode falar, Soraya. Então, esse choro é aquele lamento, conforme nós estamos falando aqui. Isso. Nossa lamentação. Mas ela não lamenta como nós. Ela lamenta quando sentindo a falta, a ausência de quem ama. Isso. Que é a mãe dela. É a única forma que ela tem de comunicar. É a única forma que ela tem de Porque ela comunicar. entende. É. Chegou amanhã, acho que para ela chegou com um pouco. Eu não sei se vocês viram lá no grupo, eu coloquei um vídeo sobre a gratidão. E ele fala o seguinte, que a gratidão, ela melhora as conexões nervosas no nosso cérebro. Ela aumenta o nosso sistema imunológico, melhora o nosso sistema imunológico. Lembra que eu falei que mente, espírito e corpo são um sistema só? Então, se você agradece, você eleva seu padrão vibratório, automaticamente você está vibrando em energias positivas e está trazendo essas energias positivas para o seu corpo. O seu corpo começa, o seu sistema, as suas glândulas começam a produzir hormônios que vão te fazer ter as sensações de bem-estar, de prazer. Então, a gratidão faz um monte de alterações bioquímicas no seu corpo para te fazer se sentir melhor. Gratidão é uma das ferramentas, né? Tem várias. Caridade, o amor, a gratidão é uma delas, que faz esse processo, certo? Falando disso tudo, né? De energias, de padrão vibratório, de mudar, né? Virar a chave, elevar a frequência através da gratidão, que é uma das ferramentas para fazer isso. A gente pode começar a falar especificamente sobre mediunidade. O que é mediunidade? Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre isso? Alguém sabe falar o que é mediunidade? Isso, um dos conceitos, né? Mediunidade é um recurso humano, tá? Como eu falei lá quando a gente começou o primeiro módulo, mediunidade é um recurso que todos nós, seres humanos, temos. E quando eu falo ser humano, é independente se ele está encarnado ou desencarnado. Porque existe a mediunidade do perispírito também. Do espírito, ele tem mediunidade. Mas lá na frente a gente vai entrar nesse detalhe. Mediunidade aqui para nós encarnados, né, é a capacidade que nós temos de fazer, como a Karina acabou de colocar ali, o intercâmbio entre o mundo espiritual e material. Como eu disse, é um recurso. Como nós temos o recurso de observar, escutar, falar, andar, aprender, são recursos humanos, não é? Mediunidade é mais um deles. Todos nós temos mediunidade. Agora vamos entender um pouquinho mais a fundo esse processo, né? José Herculano Pires, no seu livro Mediunidade, capítulo 1, médium quer dizer medianeiro, intermediário. Mediunidade é a faculdade humana natural, ou seja, uma coisa natural, não tem nada de sobrenatural, como muitos pensam, tá? Pela qual se estabelecem as relações entre homens e espíritos. Uma faculdade humana, um recurso do homem humano, natural, todos nós temos.
é o intermediário, é a ponte de ligação entre um lado e o outro lado. Tudo aquilo que conecta dois lados é o intermediário. Esse é o médium. Isso é mediunidade. Conectando dois lados. Lembra quando naquele texto que a gente falou que a mediunidade foi a ferramenta utilizada para se criar o cosmos? E eu comentei que o serrote é a ferramenta mediúnica do marceneiro, porque o serrote é a ponte de ligação entre a ideia do marceneiro e transformar aquela madeira crua, bruta, num móvel, numa peça. Então, através do serrote e outras ferramentas, ele transforma uma madeira bruta num móvel, em algo útil. Então, a ferramenta é a ferramenta mediúnica, é o intermediário que promove que aquilo aconteça. Estabelece a comunicação entre duas partes. Então, mediunidade é isso. Estabelece a relação entre homens e espíritos. Mas nós, homens encarnados, também somos espíritos. Né? Então, beleza. Aí a gente tem uma outra passagem aqui. Esse de Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, questão 159. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Não é privilégio. Sabe aquela história assim? Nossa, fulano é abençoado, ele é médium. Fulano é médium, é dom. É dom. Tem nada de dom. Nada de dom. Mediunidade é um recurso humano. Primeiro ponto. Você falando disso, existe, eu já ouvi falar, muitas pessoas comentar, falar, nossa, a mediunidade dele está aflorada. Isso é certo falar. É certo? Por quê? Vamos entender uma coisa aqui. A gente aprendeu aqui que todo ser humano tem mediunidade, porque é um recurso humano. Recurso humano, tá? Só que estipulou-se, até para que a gente possa ter um entendimento mais facilitado, de chamar de médium aquele que já tem a faculdade mediúnica, essa faculdade que é humana, esse recurso que é humano, mais ostensiva, mais latente, mais aflorada. Porque tem pessoas que têm ela mais forte, mais sensível. Tem pessoas que veem espíritos naturalmente, como vê pessoas encarnadas. Tem pessoas que têm facilidade de ouvir, né, Salu? Salu ouve direto. Tem pessoas que sentem. Enfim, existem diversos tipos de mediunidade. Só que a gente aqui, no estudo, né, até o Kardec utiliza disso também, de chamar de médium aquele que já tem essa faculdade mais aflorada, mais sensível, mais forte, vamos dizer assim. Entendeu? Porque nem que seja uma intuição, todos nós temos. E assim, pulando bem para frente, tem como a pessoa conseguir distinguir se aquilo é uma mediunidade ou se aquilo é alguma coisa da cabeça do próprio pensamento? Né? É um desafio. É um grande desafio, mas tem. Por quê? Porque como a mediunidade é um recurso, assim como qualquer recurso humano, ela se desenvolve. Vou dar um exemplo. Como é que você aprendeu a andar? De repente, por um passe de mágica, você saiu andando? Você não precisou treinar? Caiu várias vezes? Se levantou quando você era bebezinho? Como é que você aprendeu a andar de bicicleta? Para quem sabe andar de bicicleta? Você não precisou treinar, se esforçar, ralar o joelhinho, cair, levantar? Você não teve que desenvolver o recurso de andar ou de andar de bicicleta? Como é que você aprendeu a falar? Você não foi desenvolvendo aos poucos? Os bebês vão desenvolvendo aos poucos a fala. Mediunidade não é diferente. Mediunidade, ela vai ser desenvolvida. Ela tem que ser treinada, praticada, desenvolvida, estudada. Então, é óbvio que
o médium iniciante, ele tem muito mais dificuldade de discernir o que é dele do que não é dele. O pensamento que vem que não é dele ou do que é dele. Porque a gente aprendeu que mediunidade sempre acontece pela mente. É uma conexão de mentes, né? Então, discernir o que é meu e o que não é meu é um processo de desenvolvimento. Que eu vou aprimorando a minha acuidade sensorial, a minha sensibilidade mediúnica, com o treinamento, com o desenvolvimento, com o estudo. E através desse desenvolvimento, aos poucos eu vou discernindo, percebendo um pensamento quando não é meu, quando é meu, tá? A gente desenvolve isso. Então, só para concluir aqui, antes da Suzana falar aqui, essa questão de não ser um privilégio. Mediunidade não é dom, é recurso. Ah, mas pode acontecer que uma criança, desde pequena, já tenha esse recurso desenvolvido? Sim. Vamos pensar lá no Chico, por exemplo. Desde pequeno ele via a mãe dele, via outros espíritos, o Divaldo, via o índiozinho lá. Acontece, sim, que às vezes a criança já nasce com essa mediunidade aflorada, mais forte, mais sensível. Pode acontecer. Porém, não é privilégio nenhum. Mediunidade é um dom que, como qualquer recurso que temos, ele é um processo que vem para que você utilize-o da melhor forma. Não para ser vangloriado, endeusado. Oh, fulano é médium. Oh, ele é especial. Não tem nada de especial em mediunidade. Um afloramento de algumas pessoas, já vem de outras vidas, por isso... É um processo que pode ser de resgate, expiação de outras vidas, ou missão. Vamos pensar no Chico? Eu acredito que no Chico era missão. Não tem nada a ver com material. Percebe? O corpo material influencia no tipo de mediunidade que você vai ter. Ele vai influenciar na forma de comunicação dessa mediunidade. Por exemplo, se eu vou ver, se eu vou ouvir, se eu vou sentir. O tipo de mediunidade que eu vou desenvolver está ligado à questão orgânica, sim. Certo? Por quê? Porque a mediunidade é igual à identidade. Cada um tem a sua. Tá? Mediunidade é igual à identidade. Pode ser que tenha 2 médios videntes. Os 2 conseguem ver espíritos. Vidente. Só que cada um vai conseguir ver determinado tipo de espírito, que é o espírito com que ele vai sintonizar através do padrão vibratório. Percebe? Às vezes, tem 2 médios videntes no mesmo ambiente, tem um espírito ali e só um está vendo. Por quê? Porque aquele espírito se conectou somente com um deles. Por causa da vibração do padrão vibratório. Então, mediunidade é igual a identidade, cada um tem a sua. Então, pode ser provação. Por exemplo, vou te dar um exemplo de mediunidade e provação. Aquela pessoa que nasce numa família que tem uma determinada religião que não aceita a mediunidade. E ela vê e ouve espírito. A família considera aquela pessoa como louca, interna no hospital psiquiátrico, é diagnosticado como esquizofrênico e passa a vida inteira sofrendo com tratamentos pesados, como louco, como esquizofrênico, sendo que, na verdade, é um processo mediúnico que não teve aceitação nem da própria pessoa, nem da família. Isso é prova. Isso é um tipo de prova, percebe? Criança, quando nasce com essa desenvoltura para a mediunidade, como é que você auxiliar ela ou você acha que isso pode prejudicá-la? Você nunca estimula a mediunidade de criança. Jamais. Se ela não aflorou, você jamais pode colocar a criança para desenvolver, forçar um desenvolvimento. Se já é latente, você tem que direcioná-la, colocá-la numa evangelização, fazê-la com que ela possa começar um estudo sobre isso, para que ela comece a aprender sobre ela e sobre a sua própria mediunidade, para que ela desenvolva isso de uma forma equilibrada. Porque pode trazer alguns males. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Passa, Lu. Pode ser de outra ainda. Pode.
às vezes, na outra reencarnação, ele abusou tanto, que agora ele tem que pagar. Sim, pode ser também. Por exemplo, essa mediunidade de provação, pode ser que ele abusou da mediunidade numa reencarnação anterior. E agora ele vem para passar por vários problemas que são causados pela mediunidade desequilibrada dele, porque ele abusou dela lá numa outra reencarnação. Pode. Eu sei, Chico, não sei. Ou da mediunidade de alguém, né? Ou abusou da mediunidade de alguém, exatamente. O Divaldo foi escolhido pela espiritualidade para fazer o trabalho que tem que fazer. O Chico, não sei. Por isso que eu perguntei. Porque quando eu li sobre o Divaldo, que ele começou assim a repensar, para avisar, se você não quiser, tem outras na fila, tem outras pessoas a ser escolhidas. Sim. Então, é por isso que eu falo, no caso do Chico, por exemplo, das outras encarnações dele, ou da anterior, a que ele estava aqui na Terra, ele já tinha essa mediunidade aflorada? Tem alguma coisa sobre isso, a literatura? Eu não li nada sobre isso. Eu não tenho conhecimento sobre isso. Mas, para mim, a mediunidade dos dois é missão. Apesar que no início foi provação. Né? O Chico sofreu no início, o Divaldo sofreu no início, quando ele começou a desenvolver a mediunidade. Mas eu acredito que, no modo geral, numa visão ampla da vida deles, numa média, foi missão, né? Porque olha o que eles fizeram. O Zé Arigó nem sabia que tinha mediunidade, nem sabia o que era isso, e tanto é que ele nem aceitava. Ele brigava até com o Fritz. Exatamente. Então, é uma coisa assim que ou você nasce, como você falou, já desde criança, com a mediunidade aflorada, ou um estudo que vai aflorar. Isso. Nós que somos assim leigos no assunto, conforme vai estudando, vai aflorando aquilo que todo mundo tem. Perfeito. É isso aí. Exatamente isso. Só um minutinho, seu Lu. O pessoal levantou a mão. Suzana, pode falar. Você levantou a mão já tem um tempão. Assim, tipo assim, por que eu estou fazendo esse curso, né? Porque a minha mediunidade, ela tá de um jeito que eu não tá sendo confortável para mim, porque eu consigo sentir tudo o que vai acontecer com a pessoa, tipo assim, com o menininho, né, que eu cuido, né? Eu sabia que ia acontecer uma coisa muito grave, eu só não imaginava que ele ia morrer. E quando eu estava sentindo, ficou uns 10 dias, eu comecei a mudar meu comportamento, eu comecei a ficar muito nervosa e não queria ficar na casa. E o menino também. Tudo que eu sentia, o menino sentia. Eu não conseguia ficar perto dele, eu não conseguia ficar perto dele, e ele não conseguia ficar perto de mim. Ao ponto da mãe dele chegar e falar, o que está acontecendo? Eu falei, eu não sei o que está acontecendo. Eu não quero mais ficar aqui, porque vai acontecer uma coisa muito séria. Ela falava assim, mas o que vai acontecer? Eu falei, não sei, e aquilo me deixava num desespero, porque eu sabia que ia acontecer. Aí o menino morre. Gente, pelo amor de Deus. Percebe? Você se conectou a ele de um jeito, vocês estavam conectados. Isso é mediunidade, mesmo que ele estava encarnado. Era impressionante o que nós, eu e ele, estava da mesma forma. A gente estava irritado, a gente era um amor, eu e ele. Ele me amava, ele conversava comigo. Aí, de repente, a gente ficou nervoso, eu nervosa e ele também, porque eu via a irritação dele. E eu pensava que eu ia me desencarnar. Eu falei para o meu filho, falei, filho, eu acho que eu vou desencarnar. Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu não estou bem. E, na verdade, não era eu, era o menino. Então, é por isso que eu preciso trabalhar. Por isso que eu quero trabalhar. A forma é essa, é estudar, entender, compreender o processo, desenvolver-se intelectualmente para que você possa entender o seu processo, como é a sua mediunidade. Né? Nossa, Karina, depois que... Esqueci de ligar o microfone. É só um comentário mesmo em relação à mediunidade, né? Dessa questão que a gente acha sempre que é um dom, que é algo, a gente meio que idolatra, né? Quando vê o médico. Então, quando eu comecei a estudar, eu tive um professor muito bom, o doutor Edson Marquez, né? Que me ensinou muita coisa.
E aí, sempre que ele falava de mediunidade, ele comentava assim, ó, toda vez que em algum sentimento de vaidade, alguma coisa assim, vocês sentam, pega o livrinho, né, do Emmanuel, do Chico, que lá tem uma cartinha boa para os médiuns. E aí, vou ler um trecho rapidinho aqui, tá? Que diz assim, ó, os médiuns, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam sobre o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades o passado obscuro e delituoso. São almas arrependidas que vão arrebatar todas as felicidades que perderam, reorganizando com sacrifícios tudo quanto esfacelaram nos seus instantes de criminosas arbitrariedades e condenável insânia. E para finalizar, não deverão encarar a mediunidade como um dom ou como um privilégio, e sim como uma bendita possibilidade de reparar seus erros de antanho. Tem muita coisa, sabe? Mas ele mostra a realidade, né? Ele nos conta a verdade, o que é essa mediunidade que está sendo colocada para a gente poder trabalhar. É uma nova oportunidade. A gente realmente conseguir resgatar muita coisa que não foi bem feita, né? Anteriormente. Então, é importante sempre a gente ter isso em mente. Isso mesmo. O médium, ele tem a oportunidade de resgatar muita coisa, ajudar muita gente, porque ele tem muito a resgatar. Então é mais uma oportunidade. Por isso a mediunidade é sagrada. Sagrada. E não é um privilégio. Não se aprimora a mediunidade simplesmente por frequentar assiduamente sessões mediúnicas. Há médiuns que estão treinando suas faculdades há muitos anos, 10, 20 ou 30, e até agora continuam como entraram. Esse texto está no livro Mediunidade e Discernimento, de Walter Barcelos, que é irmão da nossa irmã Generosa, que dá palestra aqui, escreveu esse livro. E ele nos traz essa reflexão. Não se aprimora mediunidade só por frequentar. Você não desenvolve mediunidade só porque você vai no centro, não. Tá? Tem médiuns que continuam frequentando o centro 20 anos, como ele falou aqui, ó, 10, 20, 30 anos, e continua a mesma coisa. A mesma pessoa, portanto, o mesmo médium, com as mesmas imperfeições. E aí, o que acontece? Esses médiuns que frequentam os centros por anos e anos a fio, sem buscar se melhorar como pessoas, moralmente, e estudar e intelectualmente, eles continuam. Trabalha 30 anos, continua ignorante. Continua preguiçoso. Continua medroso. Está assim de médio medroso. Frio. Obsidiado, maledicente e egoísta. Por que ignorante? Porque não busca conhecimento. Porque não busca estudar. Porque tem preguiça. Não quer estudar a doutrina, não quer entender como funciona a mediunidade, não quer entender o processo. Tem preguiça de estudar. Então não desenvolve. E a gente estava falando aqui agora. Como que você desenvolve? Uma criança, por exemplo. Ou uma criança, ou qualquer médium iniciante, você desenvolve o estudo, direcionando ele no conhecimento, para ele entender o processo, entendendo o processo, entendendo a ferramenta, entendendo o recurso que ele tem, e entendendo ele mesmo. É só assim que desenvolve a mediunidade. Através do esforço, da dedicação, do estudo. Aí tem preguiça. É preguiçoso, não quer saber, não quer sair da zona de conforto, quer viver a mesma vidinha todo dia. Não quer desenvolver, não quer melhorar. Tem medo de enfrentar seus próprios defeitos. Tem medo de se encarar, olhar no espelho e olhar, nossa, eu sou muito impaciente, eu tenho que trabalhar a paciência em mim. Tem medo de enfrentar os seus próprios defeitos. O médium, que pode ser dito como um bom médium, porque não existe médium perfeito aqui na Terra,
Ele luta para trabalhar as suas imperfeições todo dia. Ele encara a si mesmo, os seus defeitos. E luta contra isso o tempo todo. Porque ele sabe que ele tem. Nós temos muitos. Então nós temos que jogar fora esse medo de nos encarar frente a frente, de ver o que eu tenho que melhorar, a tal da reforma íntima, que dói. Mas crescer dói. Desenvolver dói. Tem que parar de ter medo da dor. A gente veio para isso. A gente veio para viver essa vida para enfrentar a dor. Não tem outro jeito. Vivenciando, experimentando e lutando todos os dias. Vai ter dia que você não vai conseguir. Mas é persistindo, repetindo, transformando os maus hábitos em bons hábitos, enfrentando suas próprias imperfeições, não a do outro, as suas. Jogando esse medo fora de se enfrentar, se olhar olho no olho e lutar contra as imperfeições. E aí, fazendo isso, você deixa de ser frio, porque tem muito médico que vai lá, pratica lá, vai na sopa, 30 anos faz a sopa lá para distribuir para os pobres, mas faz a sopa sem amor, vai lá por obrigação. O que adianta? O que adianta você participar de uma obra caritativa por obrigação? Fica lá emburrado, achando ruim tudo que te pede para fazer. As pessoas vai pegar a entrega de qualquer jeito, não está nem olhando para quem está entregando o alimento. É frio. Continua fazendo aquilo. É porque eu tenho que fazer. Porque eu vou ser perdoado, porque eu vou para o paraíso, eu vou para o nosso lar se eu fizer a sopa. Jamais. É uma barganha. Faz porque ele é algo em troca. Sendo que é o contrário, você tem que fazer por amor. É por amor. É gostar de fazer, é olhar o brilho no olho da pessoa, de te olhar, mesmo que ela não fale nenhum obrigado, mas fazer aquilo com amor. Jogar esse coração gelado fora. Entende? Obsidiado. É obsessão. É quando você está sintonizado só nas coisas negativas, reclamando, a gente estava falando o tempo todo aqui, né? Da questão da reclamação, e sintonizado nessa frequência da raiva, do remorso, da reclamação, da lamentação, e ali você abre as portas para os obsessores. Você está o tempo todo sendo obsidiado. Nós somos obsidiados o tempo todo, tá, gente? No último aula a gente vai falar muito sobre obsessão, a gente vai entrar em detalhes sobre isso. Maledicente é a tal da linguinha venenosa, né? Fofoquinha. Fala mal dos outros, só pensa nos outros, só fala dos outros. A vida da pessoa é falar das pessoas. Em vez de falar de ideias, de melhorar, estudar, não. Fica prestando atenção na vida do outro. Por isso que esses reality show faz maior sucesso, né? Porque o povo adora ver a vida dos outros, falar dos outros, falar mal dos outros. Né? Parar de ficar com fofoquinha, ser maledicente. Isso é triste, só para concluir aqui. E egoísta. Pensar só no próprio umbiguinho. Acha que o sol gira em torno do seu próprio umbiguinho. Que a vida, o mundo, gira em torno de você. Tá vendo? Tudo é imperfeição. Perfeição da alma. Imperfeições nossas. Que nós temos que combater. Frequentar centro não te faz vencer essas imperfeições. O que te faz vencer essas imperfeições é estudar. Procurar ser melhor um pouquinho, pelo menos, todos os dias. Se hoje eu grito, amanhã eu vou gritar pelo menos um pouco mais baixo. Até eu parar de gritar um dia. Fala, Marcela, rapidinho. Tem um relato do livro Chico Xavier que conta a história do médium. Ele era diretor de uma cena e ele abria a sessão sempre pedindo luz, proteção, amor aos irmãos. E aí ele foi conversar, né, através da comunicação psicofônica, para conversar com o irmãozinho, e o irmão começou a falar para ele. Então, assim, você está aqui, mas você é muito mais obsidiador do que eu. Aí ele, obsessor. Obsessor do que eu. Aí ele fica assim, por que você está falando isso? Não, porque a sua esposa te traiu, você não consegue perdoar a sua esposa. A sua filha é adolescente e você não consegue ver sua filha como um ser humano. E ele começou a falar, só assim, bem importante, é bem longa a história. Aí o diretor da casa começou a ficar, ao invés de tratar ou conversar com amor, ele começou a tratar com indiferença.
e começou a levar em oração, pedindo ao Senhor que levasse aquele irmão. Tal. Aí ele falou assim, deixa eu te falar. Eu sou uma das falanges de Deus. Eu estou aqui para te ajudar. Você não pediu ajuda para os irmãos necessitados de luz? Não é porque você é o médium diretor da casa que você não tem defeitos. Então, você precisa abrir o seu coração e observar que você é um ser humano imperfeito. Da mesma forma, você precisa de ajuda. E aí, isso aí foi assim, aí teve várias situações. Então, são relatos de que muitos médicos, negócio de frequentar uma casa espírita, acredito que só por ser um médium e tal, não tem a necessidade de procurar ajuda ou de perceber que também é. O erro é inerente ao ser humano, né? O que está mais assim, que deve ser feito é a gente perceber esse erro e tentar buscar ajuda. Sabe o que esse médium está fazendo? Esses 30 anos só indo frequentar a casa espírita, ele só está aumentando a sensibilidade mediúnica dele. É igual que você vai na academia fazer exercício. Seu corpo vai melhorando naquilo. Só. Mas não está sendo um médium melhor em nenhum ponto. Porque a gente vai ver isso mais para frente. A qualidade do médium é medida pela qualidade moral da pessoa. Vaidade, tudo isso aí, ignorância, vaidade. Porque a vaidade vem do ego, do egoísmo, vem do orgulho. Né? Todos só. Esses anos todos no centro, graças a Deus, sempre me ajudou a mim e minha família. Mas quando a gente começou o curso da Joana, eu me esqueço da primeira lição, mendacidade. Mendacidade, que significa mentira. A gente não tem noção. A gente acha que está melhor, eu achava que eu estava melhorando. Quando eu li essa lição com o Elton, da mendacidade é aquelas pequenas mentirinhas que a gente tem no dia a dia, que a gente ou oculta, ou omite, ou faz. Isso. Até de coisas que são normais, atos normais, que são aquelas pequenas coisas. Aí eu vi tanto que a gente tem que aprender, tanto que tem que melhorar, até tem que estudar para evoluir. Todos somos médiums. A força psíquica existe em todos, como eu disse. Cabe a nós o aprimoramento, elevar o nosso padrão de conhecimento com um aprendizado constante e a sintonia com os sentimentos e inspirações superiores. É assim que se desenvolve a mediunidade. Aprendizado constante, sintonia com os sentimentos e inspirações superiores. Por que eu passei o exercício da gratidão? Foi à toa, gente. Para você já começar a trabalhar esses sentimentos e inspirações superiores em você. Nós estamos no curso de mediunidade. Mediunidade é falar sobre o seu eu interior. A sua mediunidade está ligada diretamente na sua condição moral. Do quanto de bem você consegue trazer à tona, trazer de você. Então, é buscar aprendizado constante. Médium que é médium, ele nunca para de estudar. Ele nunca para de aprender. Ele sempre sabe que tem o que aprender. E buscar esses sentimentos superiores. Hã? Tem algumas escolas para você aprender? Tem alguns lugares que tem cursos. Não. Escolas. Não. A FEB tem uma... Ah, sim, a FEB e tal. Estou falando de escola. Você Não. ainda tem. Não conheço. Você fazer uma visita de um asilo. Sim. Exatamente, boa, gostei. Você vai no hospital, ver, Boa. olhar, entender que esse paciente já dá passo no celular. Digamos assim, fazer, digamos, muitas coisas que você faz. O vizinho ali está precisando, está doente, está tudo lá. Você vai lá, socorre ele, aí sua escola. Isso. Escola da vida, né, seu? Sabe por quê? Se você continua do jeito que eu falei antes, só frequentando, são crianças espirituais. Médios indolentes, crianças espirituais, que não desenvolvem. O que você me fala daquelas... Antigamente, existiam muito benzedores, né? É uma espécie de mediunidade, sim. Você acha que
eles nasceram mais formados, porque a maioria dos benzedores das épocas, né, eram frequentavam sempre, não tinha isso. Se desenvolvia naturalmente nela, né? É um tipo de mediunidade, porém... Virou submetando um monte de dia, né? Então ela é um tipo de mediunidade que foi desenvolvendo naturalmente nela. Como hoje você tem os médiuns que são ostensivos, aflorados, que vêm, as crianças que já vêm com a mediunidade aflorada naturalmente. Essa frase, é perigoso possuir sem saber usar. A mediunidade. Perigoso possuir sem saber usar. Vou dar um exemplo. Imagine que você ganhou uma Ferrari. Bom, né? Só que você não sabe dirigir. E aí você entra na Ferrari para dirigir, mas você não sabe dirigir. O que vai acontecer? Provavelmente, no mínimo, um acidente que vai estragar a Ferrari. Mediunidade é um recurso que deve ser praticado, desenvolvido. Certo? Não adianta você ter ela e não saber dirigi-la. Para você aprender a dirigir a Ferrari, você tem que estudar, você tem que aprender sobre a teoria do trânsito, né? Você tem que praticar. Mediunidade não é diferente. Você tem que estudar, entender as teorias, os embasamentos, e aos poucos começar a praticar com uma orientação eficiente, uma orientação clara, uma pessoa que entenda do que está te orientando, não um cego ensinando outro cego, certo? Então é perigoso possuir sem saber usar. Tem consequências. A mediunidade traz várias consequências. Aparelhos mediúnicos valiosos exigem esforço, sacrifício, coragem, tempo. Tempo, paciência. Sem amor e devotamento, não é possível a criação de instrumentos louváveis nas tarefas de intercâmbio. É um desenvolvimento, processo que exige esforço. Não pense você que é dom, é esforço. Por que uma pessoa chega e ela, de repente, sabe tocar um instrumento? Essas crianças, né? O dom. Com certeza ela já desenvolveu isso nas outras reencarnações e ela traz esse dom, que foi um esforço que ela já fez nas outras reencarnações de tocar aquele instrumento, e ela chega nessa reencarnação mais preparada para tocá-lo. Eu vi até um vídeo essa semana de uma menina tocando uma obra de Chopin, maravilhoso. Mas por quê? Porque ela já traz esse aprendizado da história dela, do legado dela, de como espírito. Mediunidade não é diferente. Você vai ter que desenvolver, vai ter que aprimorar. E só para terminar essa questão, olha o exemplo aí. Por causa dela, essa menina que você está falando, a menina vem já colorida. E o caso que ela falou dos benzedores, você nunca viu uma criança benzendo. O tempo. Às vezes aprende com a mãe, né? A mulher aprende com a avó. Mas uma criança não aprende. Olha o exemplo. Olha o exemplo aí. Mesmo ele tendo uma mediunidade aflorada, quanto ele foi devotado, dedicado à causa, o quanto ele foi humilde. Pô, não dá para pensar o Chico é sinônimo de humildade, né? Não dá para ver o Chico sem pensar que ele é humilde. Quanto ele foi disciplinado. Lembra quando Emmanuel chamou ele e falou para ele, você tem que aprender 5 coisas. Quando ele foi começar o trabalho com Emmanuel. Para você trabalhar comigo, você tem que aprender 5 coisas. Disciplina, 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 disciplina e disciplina. E ele fez isso. E a obra que ele deixou foi imensa. Trabalho. O Chico trabalhava doente, trabalhava estrupiado, trabalhava cansado. O Chico dormia 3 horas por noite, não era isso? Quem conhece mais o Chico aí? 3, 4 horas por noite. Trabalhava muito. E, claro, não pode deixar de ter o amor, que é o principal. Amor.
Então, o médium, para se desenvolver, ele vai ter que trabalhar suas imperfeições morais, ele vai ter que se dedicar, ele vai ter que se esforçar, ele vai ter que vencer a si mesmo, ele vai ter que ter disciplina, ele vai ter que trabalhar a humildade dele, ele vai ter que trabalhar principalmente o amor. Aí tem gente que pensa assim, não, então ser médium é muito difícil. É o seu lado preguiçoso falando isso para você. Desculpa, mas é. A gente está aqui para desenvolver, gente, para crescer. E a gente só cresce dessa forma. Não tem outro jeito de crescer na vida. Olha lá, a Karen está falando disciplina do corpo, disciplina do perispírito, disciplina do espírito, disciplina em todos os sentidos. Todos os sentidos, isso. Né? Desenvolver mediunidade é desenvolver a si mesmo. Tem gente que chega nesse momento no curso e desiste. É sério. Porque acha que mediunidade é oba-oba, é dom, é beleza, é responsabilidade. Tá? É uma responsabilidade grande. Porém, é muito prazerosa, tá? Quanto mais o desafio é grande, maior é o prazer quando você vence esse desafio. Então é muito prazeroso também, viu, gente? Eu já vi um livro também que disse, é difícil ser médico. Médico, aqui não tem. Você tem que ficar 24 horas disponível para o trabalho. Porque, como eu disse, né? Bom você ter falado isso. Mediunidade é um recurso humano. O médium não trabalha a mediunidade só no centro. Não é porque está lá no centro que ele vai poder ouvir, falar com o espírito. Não, o médium vê, ouve, fala, desenvolve. O tempo todo. Mediunidade é um recurso dele, é um recurso seu. É lógico, quando você chega no centro e você trabalha toda a irradiação, foi a primeira coisa que eles aprenderam, trabalha a questão das vibrações, melhorar a sua sintonia. Ali, o grupo entra numa mesma sintonia. Então, a mediunidade do médium fica mais sensível para entrar em contato com os benfeitores ali, porque ali está todo mundo concentrado e entrando naquela mesma sintonia. E há uma conexão. Só que o médium é médium em qualquer hora do dia. Cabe a ele se disciplinar até dormindo. A Natália falou, até dormindo. Porque a gente vai ver que quando a gente está dormindo, a gente está em desdobramento e está num processo de conexão também. Tá? Infelizmente, nosso tempo estourou. A gente precisa encerrar. Minha única preocupação é se eu posso continuar com se continuar o quê? Só a única preocupação. Tudo que está lá, eu vou seguir ali. Agora eu vou parar de tomar minha cerveja. Tomar minha cervejinha. Eu quero ver mediunidade no bar. Ó, depois, mais na frente, a gente vai falar sobre essa cervejinha. Pode ficar tranquilo. Mas não fala para ele, não, que eu vou ficar. Nós vamos falar sobre a cervejinha mais para frente, com certeza. Ué, você vai ter que colocar no último tópico do curso. Cervejinha. Dia de encerramento. Então, eu quero convidar vocês, a gente irradiar para fazer o fechamento, né? Então, respire fundo. Enche o seu peito de ar e solte. Traga novamente aquela energia, aquela luz que você irradiou logo no início do nosso curso de hoje. Respire fundo, traga gratidão. Agradeça por essa noite abençoada, por esse momento tão gostoso que passamos essa noite. Trocando experiências, aprendendo uns com os outros, compartilhando conhecimento. Pois assim como vocês, eu também aprendi muito aqui hoje. E eu sou muito grato a cada um de vocês por isso. Então agradeça. Deixe a gratidão vir a 100%. Transborde gratidão e irradie essa luz à sua volta. Com a gratidão, com amor, por essa oportunidade maravilhosa. Agradeça. E uma forma muito bonita e muito importante de agradecer é a oração. É por isso que oramos no início. E vamos orar agora para agradecer a Deus por esse momento tão abençoado.
agradecer a Jesus por essa companhia tão satisfatória, tão plena que tivemos essa noite. E vamos orar a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Sim, eu termino agradecendo a cada um de vocês. Muito, 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 muito obrigado a cada um de vocês. Que Jesus abençoe hoje e sempre. Peço só para vocês não saírem ainda, para eu poder fazer a chamada aqui.